Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Quantas vezes você já afirmou algo acerca da palavra de Deus, acerca do próprio Deus, e depois, por uma revelação da palavra, você teve que mudar, você teve que alterar, você teve que se corrigir em relação a esse algo que você afirmou antes ser verdade, mas que agora, de acordo com a palavra de Deus, você vê que não é. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Bom, nosso coração, a nossa mente, tem que estar predisposta a ser corrigida caso isso seja necessário, porque ninguém é dono da verdade, a não ser Deus. Nós somos falhos, somos finitos. Olha o que a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 3,16 acerca de si mesma. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Veja, ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça. Educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja, olha quantas funções a palavra de Deus possui e nós precisamos estar atento a elas. Ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Uma das funções é o quê? Correção ou repreensão. Você pensa uma coisa acerca de Deus que não condiz com a verdade. E aí, quando você se depara com um texto bíblico, ou com vários textos bíblicos, dando conta de que aquilo que você pensava acerca de Deus não é verdade, o que é necessário fazer? Ser humilde, né? Tirar as sandálias da prepotência, da empáfia, da arrogância dos pés e se deixar corrigir pela palavra. Ela é senhora. A palavra de Deus é senhora. A palavra de Deus não é nossa serva. Nós somos servos da palavra. Agora eu quero ler alguns textos com vocês. Abram comigo em Romanos, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 18. É um trecho um pouquinho grande, mas convém a gente ler esse trecho para que a gente possa tentar alcançar um pouco da verdade aqui contida. Romanos 1, 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Deus não é ímpio, Deus não é injusto. E a sua ira se revela contra isso. Impiedade e injustiça de quem? Dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Veja, os seres humanos suprimindo a verdade, apagando a verdade, escondendo a verdade, dinamitando a verdade, com impiedade e injustiça. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Interessante. Então quer dizer que o conhecimento de Deus também foi manifesto aos ímpios e injustos que suprimem a verdade com a sua impiedade e injustiça? O conhecimento desse Deus foi manifestado a essa gente também? Foi. E está dizendo aqui Paulo, no verso 19, porque Deus lhes manifestou. 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Quer dizer que tudo que foi criado
declara o poder e a divindade de Deus. Tudo que foi criado transmite a mensagem de que Deus existe, e não só existe, como trouxe à existência todas as coisas que existem. Vejam isso. Então quer dizer que tudo que existe, tudo que foi criado, constitui-se numa revelação da existência de Deus e de que Ele é o Criador. Veja, e esse conhecimento passado por todas as coisas criadas fazem com que esses seres humanos que estão recebendo essa mensagem, né, silenciosa, porém visível, todo santo dia através das coisas criadas, sejam aos olhos de Deus o quê? Indesculpáveis. Indesculpáveis. Não existe ninguém inocente na face dessa terra. Eu estou falando do ponto de vista natural, tá? Da humanidade natural. Ninguém chega a esse mundo na condição de inocente. O próprio Paulo, aqui em Romanos capítulo 3, verso 19, ele diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Quem é que vivia sob a lei? Não era o povo judeu? Sim. Para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então, ninguém chega a esse mundo na condição de inocência, de pureza, de indiferença em relação ao bem e ao mal, de neutralidade em relação ao bem e ao mal. Não. Jesus deixou bem claro que nós, os seres humanos, somos maus por natureza. Se vocês que são maus sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais nosso Pai vos dará o Espírito Santo, aqueles que obedecem. Nós somos maus por natureza. E Paulo está deixando isso bem claro aqui na Epístola de Romanos. Nós somos indesculpáveis. O ser humano é indesculpável por estar recebendo essa revelação de Deus expressa nas coisas criadas. Numa árvore, numa folha, num animal, numa vida qualquer. Porque tendo conhecimento de Deus, olha, tendo conhecimento de Deus, Paulo está falando de ímpios e injustos aqui, de gente ímpia e injusta. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Embora estejam cercados de evidências e provas de que Deus existe e de que é o Criador, não glorificaram Deus nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Veja, a mente se obscureceu, se tornaram insensatos sob o ponto de vista de Deus, porque o mundo adquiriu ciência, o mundo progrediu, o mundo evoluiu, não é verdade? Nós não podemos afirmar o contrário. O mundo evoluiu, o mundo progrediu, a ciência evoluiu, cresceu. Só que essa ciência não foi suficiente para que os homens reconhecessem que por trás de tudo há um Deus que criou tudo. Por isso eles se tornaram diante de Deus o quê? Insensatos, coração obscurecido, o coração em trevas, o coração está imerso em trevas, é isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos 1, 21. 22, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos diante de Deus. 23, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Vejam, por não reconhecerem a existência de Deus
e não o reconhecerem como o Criador, coisas que estão reveladas, fatos que estão revelados nas coisas criadas, aí eles trocaram esse Deus Criador, esse Deus Todo-Poderoso, o soberano Senhor de toda a terra, por quem mesmo? Por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, aves, quadrúpedes e répteis, até répteis entrou nessa história. Veja, trocaram Deus por tudo isso aqui. Trocaram o Criador pelas criaturas. Foi isso que eles fizeram. Agora vem algo interessantíssimo acerca de Deus que muita gente ainda não soube entender bem. Olha o que vem agora que é chocante. A mensagem que vem agora é chocante. Em relação a esses ímpios e injustos que suprimiram a verdade acerca de Deus, inclusive como Criador, o Deus que existe, que criou todas as coisas. Olha o que Deus fez, verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus entregou esses. Mas vem cá, a Bíblia não diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio antes que o ímpio se converta? Sim, o profeta Ezequiel fala sobre isso. Mas com relação a um grupo determinado de ímpios e injustos que não reconheceram a existência e a condição de um Deus criador através das coisas criadas e acabaram não dando glórias a esse Deus, trocando inclusive a imagem do Deus incorruptível por coisas semelhantes a seres humanos corruptíveis, aves, quadrúpedes, répteis. Em relação a essa gente que fez tudo isso com conhecimento de Deus, Deus, ao invés de buscá-los, de ir atrás deles, já que os arminianos dizem que Deus deseja que todo ser humano seja salvo, mas com relação a esse grupo específico aqui, Deus os entregou à impureza. Veja, Deus os entregou à impureza. Simplesmente, veja, Deus não atua através do seu Espírito Santo nessa gente. Passa por cima deles, passa ao largo, não oferece o socorro do Espírito Santo. De tal forma que, olha, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus entregou esse tipo de gente aos desejos do seu próprio coração. Isso aqui nos diz o que acerca da natureza humana que chega nesse mundo? Nos diz que essa natureza chega em condição de depravação total. O ser humano que vem a esse mundo chega nessa condição. Os desejos são desejos depravados. Não há desejo de bem real em termos de Deus no coração dessa gente. Os desejos dessas pessoas, como diz Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos lá? 2 Timóteo, só para você ter uma ideia de como a Bíblia é um livro maravilhoso e que você precisa procurar entender a Bíblia, especialmente no que diz respeito à revelação do caráter de Deus, a revelação do seu evangelho da graça. Olha, com relação aos desejos do coração daquela gente que Deus passa ao largo. Deus entrega eles aos desejos de seu coração para desonrarem seus corpos entre si. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, concessão do arrependimento. É Deus que concede o arrependimento para que alguém conheça a verdade. Se Deus não fizer isso, não conceder o arrependimento,
a pessoa não se arrepende. A esses que Deus passou, diz Paulo lá, por isso Deus os entregou à impureza. Deus os entregou. Façam o que vocês quiserem. Façam o que o coração de vocês desejarem. No sentido de desonrarem os seus corpos entre si mesmos. Façam o que vocês quiserem. Não é estranho isso? Não parece ser estranho, vindo de um Deus que é justo, que é amor e justiça? Não parece ser estranho isso? E Paulo está dizendo, olha, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Quem chega a esse mundo, chega nessa condição aqui, ó, presos pelos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que o diabo quer. Então, em relação a muitos desses, Deus entrega a eles. Deus entrega, Deus deixa para lá, Deus não vai ao socorro desses. É isso que a Bíblia está dizendo. Deixa eu falar bem baixinho aqui. É isso que a Bíblia está deixando claro, que Deus não vai converter esses aqui. Deus não vai trabalhar na regeneração desses aqui. E aí, o que você vai dizer? Você vai dizer que sou eu que não estou entendendo o que o texto está dizendo? Você vai dizer que isso é culpa nossa, dos calvinistas? Que não é bem assim? Veja, o conhecimento que essa gente rejeitou, diz Paulo, não é o conhecimento do Evangelho que os torna indesculpáveis. Não é o conhecimento do Evangelho, o conhecimento especial. Não, é o conhecimento acerca da existência de Deus como Criador através das coisas criadas que existem. E mesmo assim não reconheceram Deus enquanto Deus, trocaram a imagem do Deus incorruptível por deuses, com D minúsculo, criaturas corruptíveis. Então, para muitos desses, Deus não deseja salvá-los. Deus, inclusive, os entrega à impureza pelos desejos do seu coração. Deus está entregando esses à perdição. Está entregando. Aí vem os arminianos e dizem, não é bem assim que você está falando, não. Espera lá. Continuemos a leitura. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Está vendo? Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Essa verdade está onde? Que eles trocaram? Nas coisas criadas. Não é o conhecimento do Evangelho. Não é a verdade do Evangelho que eles rejeitaram. Rejeitaram a verdade da existência de um Deus criador, que é Senhor de tudo e de todos, através das coisas criadas. Então está dizendo, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então, ao invés de adorar o Deus Criador, começaram a adorar a criatura. E Deus, então, entregou esses. Entregou, deixou eles para lá. Façam o que vocês quiserem. Façam o que vocês quiserem. Podem fazer. É óbvio que o juízo virá. O juízo virá. Mas que Deus os entregou, os entregou. Deus não precisou agir nem coagi-los ao pecado. Vocês estão percebendo que o próprio apóstolo Paulo deixa claro que quem determina essa ação, esses atos de desonrarem o seu corpo entre si e de trocarem a verdade de Deus pela mentira são eles mesmos. É a sua mente corrupta, em trevas, obscurecida, insensata, que produz esse tipo de ação. Estão percebendo isso? E Deus está entregando eles. Deus não faz nenhum esforço de convertê-los. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Olha, Paulo está sendo agora taxativo, ele está ratificando aquilo que ele disse anteriormente. Por causa disso, pelo fato de terem trocado, né,
a verdade de Deus pela mentira e adorando criaturas ao invés do próprio Deus, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Está falando aqui das lésbicas. Veja, quando eu falo isso aqui, porque hoje, né, existe a lacração, o policiamento, né, do politicamente correto, é a Bíblia que está falando sobre o lesbianismo. Não, veja, não sou eu que vou condenar todas as lésbicas. Não sou eu que devo condenar todas as lésbicas. Não sou eu. Eu tenho que respeitar essas pessoas. Apesar da escolha delas. Eu tenho que respeitar essas pessoas. O próprio Deus está dizendo, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Olha, se próprio Deus entregou essas pessoas aos desejos do seu coração, e com relação às mulheres, ele está dizendo, deixando bem claro, que até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Porque os homens já tinham também feito isso, os gays, os homossexuais. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Agora, não sou eu, veja, não sou eu que devo aplicar condenação a essa gente. Eu não sou Deus. Eu tenho que respeitar essas pessoas. Eu tenho que amar, veja, o direito à liberdade dessas pessoas, porque o próprio Deus os entregou a eles mesmos. Haverá um juízo? Haverá, mas não sou eu que vou aplicar juízo. Então eu não devo julgar. Eu não devo julgar. Quem está julgando? A palavra de Deus. Quem está falando que é errado? A palavra de Deus. Não sou eu. Não sou eu, veja, não sou eu. Eu tenho gays na minha família. Eu tenho gays na minha família. E eu os respeito e os amo. Agora, quem vai julgar? Não sou eu. Não sou eu que vou julgá-los. Não sou eu. A gente tem que saber separar as coisas. Isso aqui é uma palavra dura. Isso aqui é um negócio delicado que eu estou falando agora, é claro, porque existe aí o politicamente correto lacrando todo mundo, né? Mandando prender todo mundo. E criminalizando esse tipo de coisa que nós estamos mostrando. Tanto é verdade que tem até pastor aí dizendo que a Bíblia tem que ser... reformada, ela tem que ser atualizada. Tem um pastorzinho muito famoso aí, dizendo que a Bíblia é um livro retrógrado e precisa ser atualizado, reformado. Misericórdia, Senhor. Verso 27. Da mesma forma também os homens, olha, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Todas essas doenças, essas pragas, né, que acometem essas pessoas, são juízos de Deus, não meus ou seus. Não são juízos da humanidade sobre essa gente, sobre essas pessoas. Não são nossos juízos sobre essas pessoas. Nós não temos esse poder. E nós não recebemos a missão de julgá-los ou condená-los. A palavra de Deus faz isso por nós. Verso 28. E por haverem desprezado, olha, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, conhecimento do Evangelho? Não, conhecimento de Deus contido nas coisas criadas. O próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Olha só. Deus os entregou. Deus entregou essa gente. Deus não irá trabalhar na conversão dessa gente. Muitos dentre essa gente. Eu não posso dizer que todos. Não tenho autoridade para dizer que todos, mas muitos dentre essa gente que foi expressa aqui, né, que foi citada aqui, muitos dentre essa gente
Deus não procurará salvá-los. Deus não ordenou a operação do Espírito Santo sobre essa gente. Deus os entregou, inclusive, a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Deus entregou, deixou para lá. Façam o que vocês quiserem. Em outras palavras, é isso aí que Deus está dizendo para essa gente. Façam o que vocês quiserem. Verso 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. E aí, o que você me diz? Acerca desses aqui, citados por Deus, você pode enxergar alguma coisa boa nessa grande lista de males aqui? Males que estão dentro, né? Fazem parte da essência, da natureza humana dessas pessoas. Você consegue enxergar alguma coisa boa aqui? No coração, na mente dessa gente? E a Bíblia está afirmando aqui que Deus está entregando esse tipo de gente. Entregando. Façam o que vocês quiserem, façam o que vocês quiserem, façam o que vocês quiserem. Mas o juízo vem aí. O juízo vem aí. Agora, o que é estranho é o seguinte, é a Bíblia afirmar que, para muitos dessa gente, Deus não tem nenhuma intenção de salvá-los. A Bíblia é clara. Aí vem o arminiano, arrogante, debochado, prepotente, cheio de empáfia, com aquele sorrisinho cínico na boca, no rosto, e dizer, não é bem assim. Se não é bem assim, como é então, cara pálida? Se não é assim, como a palavra de Deus está deixando claro, mais claro do que isso aqui, impossível. Como é então, cara pálida? Como é então que essa gente que Deus está entregando aos desejos do seu próprio coração, ao seu próprio modo de pensar, a paixões vergonhosas, como é que essa gente vai ser salva? Como é que essa gente está recebendo mensagem de salvação se Deus está falando que está entregando? Passando por alto, deixando para lá, faça o que vocês quiserem. Como, cara pálida, que alguém pode chegar aqui e dizer o contrário acerca dessa gente aqui? No entanto, Deus não pode ser culpado pelos pecados deles. Fiquem com essa mensagem. E apesar de você não entender muitas coisas acerca de Deus, glorifique o nome de Deus agora. Agradeça a Deus por você ter fé nele. Em nome de Jesus, eu rogo a você uma bênção. Uma bênção sobre você. Amém.